Bom, pessoal, então vamos lá. Bem, então o nosso próximo tópico é a parte de geometria espacial, correto? E eu vou logo dizendo para vocês, né, que geometria espacial sempre tem alguma questão no Enem. E a maioria das questões envolvendo geometria espacial, logicamente, tem questões fáceis, tem questões difíceis, tem questões médias, tá? Com a dificuldade lá. Mas, no geral, sempre tem alguma questãozinha lá envolvendo o tópico. E algumas situações que podem ser vistas são as seguintes. Primeiro, vista, ou seja, você identificar, você enxergar um sólido geométrico, no caso, saber fazer a planificação daquele sólido geométrico e calcular área e volume de sólidos geométricos, tá certo? O que é calcular área, o que é calcular volume, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Bem, mas aquela velha história que eu falei para vocês, que algumas questões que nós vamos resolver, alguns exercícios, alguns exemplos que eu vou resolver aqui para vocês, eu vou ter aqueles passos assim rápidos, tá? Algumas coisas assim resumidas, mas que necessita de um conhecimento básico que vocês já têm, tá? Ou então conhecimentos anteriores que vocês tiveram lá em séries anteriores durante o seu percurso aí na educação. Então, algumas questões eu vou só falar aqui, mas vai aparecer para você lá no slide, justamente para não levar muito tempo. Agora, é óbvio que meu aluno ele vai ter que fazer uma revisão de áreas de figuras planas, vai ter que fazer uma revisão lá daquelas operações básicas, principalmente multiplicação, divisão, raiz quadrada. Então, esse conhecimento o aluno tem que ter já de forma aí para não ter problema, para não ter dificuldade com as questões. Da mesma forma que procurar logo aprender separadamente cada figura geométrica que a gente vai trabalhar aqui. Se por um acaso você perder uma questão, não vai perder tempo, vá lá na sala de aula e pegue o vídeo e assista. Porque se você deixar para estudar de uma vez só geometria espacial, você não vai dar conta, tá? Porque são muitas figuras, são muitas fórmulas e não tem jeito. De qualquer forma, você vai ter que aprender. Ou você grava, decora a fórmula, ou então você deduz, ou então você aprende a deduzir a fórmula de determinadas coisas que nós vamos calcular aqui. Então, não tem jeito. Então, tem que praticar, tem que prestar bastante atenção, e aquele conhecimento básico lá do ensino fundamental, tá? Vai ser essencial aqui para vocês. Bem, então, a nossa parte aí da geometria espacial está envolvendo como aula de início sólidos geométricos, tá? O que vem a ser sólidos geométricos? Então, nós temos o que nós chamamos de sólidos platônicos. Tá? O que são os sólidos platônicos? Coloquei algum exemplo para vocês aí de sólidos platônicos. Tá? Eu tenho tetraedro, eu tenho hexaedro, octaedro, dodecaedro, isocaedro. Tá? Então, são alguns exemplos de sólidos platônicos. Prismas. O que vem a ser um prisma? Alguns exemplos. Eu tenho prisma triangular, o prisma hexagonal ou pentagonal, eu tenho o prisma hexagonal, eu tenho o prisma quadrangular. Eu vou só ligar aqui minha câmera de novo para eu te apresentar um exemplo de um prisma. Agora vocês podem trocar a imagem aí, tá? Vocês estão vendo aqui essa caixinha? Sim. Sim, né?
Então, olha só, isso aqui é um exemplo de um prisma, tá? Qual é o conceito de prisma? Qual é a definição de prisma? Prisma é uma figura geométrica que possui o quê? Bases opostas paralelas, tá? E as faces laterais também são paralelas, ó. Eu tenho as faces laterais. Eu tenho o que nós chamamos de base, tá? Nessa situação, eu tenho essa base e eu tenho essa outra base aqui. Então, observe que essas duas bases aqui, elas são paralelas. Lembrem lá de retas paralelas. Aqui eu tenho também o quê? Uma região que é paralela à outra. E também eu tenho as faces aqui, ó. Essa face aqui, ela é paralela com essa. Da mesma forma que essa daqui é paralela com essa. Então, aqui eu tenho um exemplo de um prisma. E um prisma, ele é caracterizado com a sua base, tá? Então, se eu olhar para esse prisma aqui, ó, eu olho para a base. A base dele, que figura plana é só a base? Alguém me responde. Um quadrado. É um quadrado. Então, eu digo que esse prisma é um prisma quadrangular. Tá certo? Então, se a minha base fosse um triângulo, eu teria um prisma triangular. Se a minha base fosse um hexágono, eu teria um prisma hexagonal. Observem que um quadrado, ele tem 4 lados, tá? E observem que ele tem o quê? 4 vértices, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. E de cada vértice sobe, ó, sobe uma altura, o que nós chamamos de aresta. Nesse caso, nós chamamos de aresta lateral. Tá? Então, observe que se de cada vértice vai subir uma altura, e essa altura subindo de todos eles, aí forma uma face. Aí, se eu te perguntar quantas faces tem esse meu prisma, face lateral? São 4. São 4, não é isso? Porque justamente é um quadrado, então vai subir o quê? 4 faces. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, é essa ideia que você tem que ter quando você for resolver uma questão desse tipo, tá? Envolvendo prisma. Então, vai começar o nosso assunto falando de prisma, tá? A parte básica do assunto aí. Da mesma forma, eu vou ter o que nós chamamos de corpos redondos. Quem seria, ou então quais os exemplos de corpos redondos? Eu tenho o quê? O cilindro, eu tenho o cone e eu tenho a esfera. São exemplos de corpos redondos, tá? O que eu posso te citar como exemplo? Vou falar da esfera. Me dá um exemplo aí de uma esfera, sei lá, algo do tipo que lembra uma esfera aí para vocês. Uma bola de gude. Uma bola de gude, perfeito, lembra uma esfera. O que lembra um cone para vocês? Cone de sinalização de trânsito. Um cone de sinalização de trânsito. Só mais outro exemplo de cone. Uma casquinha de sorvete. Uma casquinha de sorvete, muito bem. Então é isso aí, é essa a ideia que vocês têm que ter, correto? Me dá um exemplo de um cilindro. Um tubo de cola bastão. Um tubo de cola bastão. Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu sei qual é, tá? Um rapaz uma vez veio aqui e trouxe um tubo de cola bastão.
bastão, no caso. Olha aqui, o exemplo de cilindro. Olha que eu tinha aqui meu prisma. Tananã, olha essa mágica. Tananã, olha o que eu tenho aqui dentro. Cilindro. Exatamente, eu tenho uma caixinha de som que tem o formato de um cilindro, tá? Então, por que eu citei esse exemplo aqui para vocês? Porque já foi questão de vestibular, tá? O cara dizia que tinha um prisma e tinha um cilindro dentro dele. Aí ele queria que resolvesse essa questão de alguma forma lá, queria que calculasse algo do tipo, tá certo? Então, é mais ou menos essa ideia aí que eu queria passar para vocês com relação a esse nosso assunto aí, tá? Então, você já tem a ideia do que seja, tá? Agora a gente vai trabalhar. Bem, além disso, nós temos também o que nós chamamos de pirâmides, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de algumas pirâmides. As pirâmides também, elas se caracterizam dependendo da sua base. Se a base de uma pirâmide for um triângulo, então tem uma pirâmide triangular. Se a base de uma pirâmide for um quadrado, eu tenho uma pirâmide o quê? Quadrangular. Me dá um exemplo aí de uma pirâmide. Quando eu falo em Pirâmide do pirâmide, só Egito? lembro do Egito. Só lembro do Egito. Boa, mas aí tem que lembrar dela mesmo. Mas não tem Uma pirâmide de taças? uma pirâmide de Taças. taças. É, Taça. lembrei disso agora. É, porque depende. Se essa pirâmide ela for completa, porque tem aqueles caras que fazem, vamos fazer uma pirâmide, como é que eles falam? Pirâmide humana. Aí fica um subindo em cima do outro, né? Mas naquela situação eles só estão fazendo uma face, não estão fazendo a pirâmide toda, tá? Então tem que ter um cuidado com isso aí, tá? Então da mesma forma da mesma forma que o prisma, a pirâmide de cada vértice que ela tem, ela vai subir uma aresta, tá? Então, essa aresta que sobe vai formar outros triângulos. Então, dependendo da base, se é uma base triangular, então cada lado vai formar outro triângulo. E esses triângulos vão se fechar num ponto em comum lá em cima, que nós chamamos de vértice, tá? Bem, o que eu posso lembrar ou colocar para vocês de questões do Enem? Por exemplo, já foi questão do Enem, sabem aqueles calendáriozinhos de mesa que ficam apoiados assim na mesa de um escritório, algo do tipo, que você vai virando a folhinha? Sim. Pois é. Então, ele é apoiado em uma das faces, que é um retângulo, tá? E aí eu tenho a parte que é do triângulo, aquela parte é vazada, tá? Então, aqui já foi questão do Enem, a pergunta era da questão que tipo de prisma era aquele. Então, tinha a imagem lá, era só a pessoa marcar a alternativa correta, tá? Da mesma forma, quando vocês pedem uma pizza, não vem dentro de uma caixa, entre aspas? Sim. Pois é, ela tem um formato de um prisma. É, de um hexágono. Exatamente, tá? Então, é dessa forma aí que você tem que enxergar o que nós chamamos de prisma, tá? Ó, você já sabe até qual é um hexágono, ó, você tem que ter, é esse pensamento que você tem que ter na hora de resolver uma questão dessas, tá ok? Bem, então vamos falar de prisma. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas. Aquilo que eu falei aqui para vocês, o exemplo da caixinha. Da caixa que comporta a caixa de som. No qual as bases se situam em planos paralelos, tá? Então, alguns exemplos de prisma eu posso colocar esse prisma aqui para ti, mas observa que ele está meio inclinado. E eu tenho esse outro prisma aqui, que eu posso dizer que ele está o quê? Reto. Então, eu digo que esse primeiro prisma é um prisma oblíquo, tá? Porque ele tem uma determinada inclinação, e o outro é chamado de prisma o quê? Reto.
tá? Então, quando ele diz faces planas, é você olhar para as faces desse prisma. Nesse exemplo aí, observem que o prisma oblíquo, a base dele, que tipo de figura é a base do prisma oblíquo? Quantos lados tem a base desse prisma aí? 5. 5. Então, eu digo que é um prisma o quê? 5 vem, lembra o quê? Penta. Então, eu tenho um prisma o quê? Pentagonal. E o prisma reto, nessa situação aí, quantos lados tem a base dele? 6 lados. 6 lados. Então, eu digo que é um prisma o quê? Hexagonal. Hexagonal. Beleza, é hexagonal. Tá certo? Então, observem que a quantidade de faces de um prisma depende da quantidade de lados da base. Ora, se eu tenho um prisma de base pentagonal, significa que eu vou ter 5 faces. Tá? Se você olhar direitinho e contar, esse prisma pentagonal ele tem 5 faces. Quem são as faces deles? São esses 5 retângulos que aparecem aí. E se você olhar para o hexagonal da direita, desculpa, eles têm o quê? 6 faces, tá? Laterais. E cada uma delas é o quê? É um retângulo. Correto? Então, outros exemplos aqui, ó. Eu tenho um prisma triangular, quando a base é um triângulo. Eu tenho um prisma pentagonal, eu tenho um prisma hexagonal, eu tenho um prisma o quê? Quadrangular. Algumas observações que você tem que perceber aqui é o seguinte. Quando eu digo para você que você tem que fazer aquela revisão lá de áreas de figuras planas, é porque eu vou depender da base para determinados cálculos envolvendo geometria espacial. Ora, se eu dependo da base, eu vou olhar para a minha base. Se a base é um triângulo, então vou ter que lembrar como é que eu calculo a área de triângulo. Se a base é hexagonal, eu vou ter que lembrar como eu calculo a área de um hexágono. Se o prisma é quadrangular, a base é um quadrado. Então, vou ter que lembrar como é que eu calculo a área de quadrado. Então, são esses conhecimentos básicos aí que você tem que ter. Então, se você deixar isso para trás, aí você vai dizer assim, geometria espacial é difícil, é aquilo, é isso aqui, isso aqui. Não é bem assim, é porque são conceitos, são vários conceitos, são muitos conceitos, e às vezes a gente não lembra de determinados conceitos aí que a gente aprendeu anteriormente. Então, tem que ter um cuidado com isso aí, tá? Outro detalhe é que se a questão falar em prisma regular, tá? Ou então prisma de base regular. Quando ele fala que é uma base regular, então significa que todos os lados da base são iguais, tá? Então eu posso ter um triângulo equilátero, eu posso ter um hexágono regular, ou então posso ter um quadrado. Quando acontecer algo do tipo, eu tenho que lembrar que uma figura plana regular significa que todos os lados, olha, eu estou falando lado, todos os lados têm a mesma o quê? Medida. Bem, agora o que interessa é você calcular áreas e volumes de prismas, tá? Como é que você calcula áreas e os volumes? Então, olha o exemplo aí. Determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um prisma hexagonal, olha, ele falou, regular. Então, significa que o hexágono, ele possui os 6 lados, o quê? Iguais. Então, primeiro, vamos calcular a área da base. Para eu calcular a área da base, eu tenho que saber qual é a base desse meu prisma. A base desse meu prisma é um hexágono regular.
E se é um hexágono regular, eu posso dividir esse hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Tá? Observe que eu estou calculando somente a área da base. E quando eu divido em 6 triângulos equiláteros, eu calculo a área de um triângulo equilátero e eu multiplico por 6, eu vou ter essa área da base. É esse conhecimento que você tem que fazer a revisão. Como é que você calcula a área de um triângulo equilátero? Mas eu vou colocar aqui para ti, já colocar a área da base. Então, olha aqui como é que vai ficar a área da base. Como são 6 triângulos equiláteros, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área de 1. Só que eu tenho 6 ali, então multiplico por 6. E que lado é esse? Esse L de lado é o lado da base, que a questão deu, que é 2 centímetros. Agora eu vou substituir. Então vai ficar no lugar do L, eu vou colocar 2. Então vai ficar 2 ao quadrado e o resto eu vou repetir. Resolvendo, 2 ao quadrado, 4. O que dá para fazer aí? Dá para simplificar o 4 de cima com o 4 de baixo. Então a área vai ficar o quê? 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Como a questão não está falando nada sobre essa raiz quadrada de 3, então você pode deixar ela como resposta aí, 6 raiz quadrada de 3. Agora, se caso fosse uma questão para você marcar a alternativa correta, poderia ter essa resposta? Poderia. Ou então poderia ter o valor aproximado, mas aí a questão ia te dizer para você aproximar essa raiz quadrada de 3 aí e dizer que, olha, considere a raiz quadrada de 3 aproximadamente igual a 1,7. Aí você ia substituir. Ia ficar 6 vezes 1,7. Mas como a questão não está falando nada, então deixa esse resultado aí. Calculamos a área da base. Área lateral. Ora, para eu calcular a área lateral, eu tenho que observar as minhas faces laterais. Se você olhar as faces laterais, aí quem são as faces laterais? São retângulos. E quantos retângulos possuem? São 6 também. Então, como é que eu vou calcular a área lateral? Então, tá aí. Eu olho para um retângulo e a base eu sei que é 2, tá no desenho, e a altura eu sei que é 4. Eu tenho que lembrar como é que você calcula a área de retângulo. Como é que você calcula a área de retângulo? É base vezes altura. Só que nesse caso eu vou multiplicar por 6 porque eu tenho 6 retângulos. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes a área de uma face. A face é esse retângulo. Como eu tenho 6 deles, então vezes 6. Substituindo, a área da face vai ser base vezes altura. A base é 2 e a altura é 4. Fazendo esses cálculos aí, vai dar o quê? 48 centímetros quadrados é a área, o quê? Lateral. Terceiro, quer que você calcule a área total. Como é que eu calculo a área total? É você olhar para o prisma todo. O prisma todo ele tem duas bases, a base superior e a base inferior, e eu tenho toda a área lateral que eu já calculei. Só que como eu tenho duas bases, então vou multiplicar a área da base por 2, porque eu tenho duas, e eu já tenho a área da base. Então, como é que eu calculo a área total? A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Eu já tenho esses valores, 2 vezes a área da base, 2 vezes 6 raiz quadrada de 3, mais a área lateral, 48. Multiplicando 2 vezes 6, 12, 2 raiz quadrada de 3, mais 48. Da mesma forma, como eu não falei nada sobre a raiz quadrada de 3, então eu posso deixar isso como resultado aí. Então, a área total é 12 raiz quadrada de 3 mais 48. E, por último, o volume. Aqui, o volume de qualquer prisma é dado pelo seguinte: a área da base vezes a altura. Tá? Então, o volume de qualquer prisma é calculado. A área da base vezes a altura. A área da base nós já temos. A altura também nós temos. Então, vai ficar o quê? 6 raiz quadrada de 3 vezes a altura, que é 4. Nessa situação, só basta multiplicar 6 vezes 4, que vai dar 24 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Tá ok?
Alguma dúvida nesse exemplo aí, ou então alguma dúvida até no que foi dito agora? Por enquanto, não. Bem, aí eu tenho uma pergunta. Professor, toda vez eu tenho que fazer tudo isso aí? Eu disse, não. Aí eu digo, não, tá? Eu estou fazendo tudo isso porque a questão está pedindo, tá? Eu estou colocando essa questão para você saber utilizar fórmula por fórmula. Então, o que, que a questão quiser pedir para você, tá dentro de tudo isso aí. É a área da base, é a área lateral, é a área total e é volume. Agora também, não espere que uma questão vai chegar contigo assim, calcule o volume do prisma. Não, ele não vai dizer assim. O que, que ele vai dizer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar uma imagem, pode te dar uma imagem de uma caixa de leite, tá? E ele vai querer que tu calcule a quantidade de leite que aquela caixa possui, tá? Que quando eu falo leite líquido, tá? Ou então, verifique se realmente, quando você calcular o volume, se realmente tem 1 litro ali dentro, porque não vem isso na embalagem, lá dizendo 1 litro naquela caixa de leite líquido, tá? Então, o que é aquilo lá? A caixa de leite tem o formato de um prisma, então você vai usar o volume de um prisma para calcular a capacidade de leite que essa caixa suporta, tá certo? Então, por exemplo, já foi questão também, era um vendedor de pizza, ele queria saber quanto é que ele estava gastando de papel, de papelão, para fabricar, então, para comprar as, as caixas para ele poder vender a pizza. Então, para eu calcular a quantidade de papelão, eu preciso de quê? Eu preciso de área total, tá? Porque para uma caixa de pizza tem um prisma completo ali. Logicamente, tinha que ele ia não, ele ia descartar as dobras lá, tudinho, mas aí a questão ia te dizer. Então, aí no caso, você tem que imaginar a situação, tá? Para saber o que, que você vai querer. Olha só, eu estou construindo uma piscina e a minha piscina tem um formato de um prisma hexagonal. Eu quero saber quanto eu vou gastar de lajota naquela piscina. Ora, para eu saber quanto eu vou gastar de lajota naquela piscina, se eu colocasse falar lajota somente a parte interna, então eu vou precisar o quê? Da base e de uma base somente, porque não vou colocar lajota em cima, é só na base e lajota nas laterais. Então, nesse caso, a minha área total, eu não vou colocar 2 vezes a área da base. Só vou colocar o quê? A área da base mais a área lateral, tá? Ou então, quantos litros de água essa minha piscina suporta? Então, quantos litros de água essa piscina vai comportar? Tá? Então, aí eu tenho que dar. Eu vou colocar algo dentro da piscina, tá? Para fechar ela completamente. Então, isso é uma questão de volume. Tá ok, pessoal? Exemplo 2. Um prisma reto tem por base um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4. Se a altura desse prisma é igual à hipotenusa do triângulo da base, então seu volume em metros cúbicos é igual a... Então, ele está dizendo que eu tenho um prisma reto e que a base é um triângulo retângulo. Então, vou ter que lembrar do conhecimento de triângulo retângulo lá. Então, imaginar aqui um prisma reto e que a base é um triângulo retângulo. Ele está dizendo que os catetos medem 3 e 4. Então, 3 e 4. Ora, se os catetos medem 3 e 4, eu já sei quanto é que é a minha hipotenusa. Quanto é a minha hipotenusa, hein? 7. Lógico que não. Quanto é a minha hipotenusa?
É um triângulo pitagórico, gente. Se é um triângulo pitagórico, se os catetos são 3 e 4, com certeza a hipotenusa é 5. Ah, agora, se eu não lembrar disso aí, então eu vou lembrar do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos eu tenho, então vou substituir 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. E quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Realmente, deu 5. Tá? Mas quando você perceber que é um triângulo pitagórico, lembrem-se lá do segundo ano, que eu dei aula sobre triângulo retângulo para vocês. Tá? Então, se eu não lembrasse disso aí, então tá aí o Teorema de Pitágoras. Esqueci que ia ao quadrado. Tá bom, então. Isso aí. Mas pelo menos pensou certo. Bem, então eu tenho aí. Só que a questão diz o seguinte, que para calcular o volume, como é que calcula o volume? É a área da base vezes a altura. Mas para eu calcular a área da base, eu tenho que olhar para o meu triângulo. Então, como é que calcula a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Só que nesse caso, como é o triângulo retângulo, coincide com a multiplicação dos catetos dividido por 2, vezes a altura. Fazendo os cálculos, 3 vezes 4 dividido por 2. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 eu posso dividir por 2, que vai dar 6. E 6 vezes 5, que 30, alternativa letra B de bola. Por exemplo, está dizendo o seguinte, na figura a seguir, está representado a planificação de um prisma hexagonal regular de altura igual à aresta da base. Se a altura do prisma é 2, seu volume é... Bem, primeiro detalhe na questão está relacionado à planificação. O Enem também gosta de questões de planificação. O que vem a ser uma planificação? Uma planificação é você pegar um sólido geométrico, vamos supor que ele fosse de papelão, que você pudesse o quê? Abrir todo ele e colocar numa mesa de forma horizontal, para você ver a forma horizontal dele todo aberto, tá? Então, essa que é a ideia de planificação, é você pegar uma caixa de sapato e cortar as arestas, assim, e chegar no final e abrir. Qual é o formato que essa caixa de sapato vai ter? É pegar aquela caixinha que eu mostrei ontem para vocês, abrir toda ela, tá? Em que formato você vai ter? Qual é a vista superior que você vai ter se você colocar aquela figura que você abriu, entre aspas, em uma mesa, em algo que seja horizontal. Então, a questão deu um prisma hexagonal de forma planificada, tá? Então, se é um prisma hexagonal, nós já sabemos que a base dele é um hexágono. E o detalhe que a questão deu foi que a altura desse prisma é igual à aresta da base. O que é a aresta da base, professor? A base é esse hexágono aqui, ó. O que é a aresta da base? É justamente o lado do hexágono, tá? E disse que é hexagonal regular. Então, todos esses lados aqui possuem o quê? A mesma medida. E como é um prisma, então tem duas bases, a de cima e a de baixo, ou vice-versa, tá? E de cada lado sobe o que nós chamamos de face, certo? Então, sobe de cada lado uma, então vai dar um prisma hexagonal, então esse prisma vai ter o quê? 6 faces laterais, tá? Então, a questão que aqui você calcule o volume do prisma. Para calcular o volume, eu preciso da área da base. E, nesse caso, eu vou chamar de L
o lado da base ou a aresta da base. E a questão está dizendo que a altura desse prisma é igual à aresta da base. E está dizendo que a altura vale 2, então, consequentemente, a aresta da base também vale 2. Para calcular o volume, nós vimos ontem que o volume de um prisma, seja ele qual for, é sempre a área da base vezes a altura. Gente, por favor, não vão confundir base, tá, com área da base. Toda vez que eu dou aula de geometria espacial, o aluno confunde o que é área da base com base. Muitas vezes eu já vi em resoluções o aluno colocar, quando ele vê aqui a área da base, ele coloca esse lado da base aqui, ó, no cálculo. Não é, tá? O volume é a área da base. Aí eu tenho que olhar qual é a minha base. Nós já vimos essa base aí, tá? Essa base é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Nós vimos isso ontem. E como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Também nós vimos ontem, por isso que eu pedi para vocês pesquisarem lá sobre área de figuras planas. Você vai encontrar que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Quem é esse L? Esse L é justamente a aresta da base, que nós já sabemos que vale 2. Então, 6, porque vão ser 6 triângulos equiláteros, e a altura do prisma também nós já sabemos. Agora vamos substituir os valores. Então, a aresta da base vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado. A altura do prisma também é 2, que a questão deu. Agora é cálculo matemático, tá? Você pode resolver quanto é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vai cancelar com 4 de baixo. E vai sobrar o 6 e o 2, aí você multiplica. Então, ó, cancelando o 2 ao quadrado, que vai dar 4, com o 4 que está embaixo, sobra o 6 vezes a raiz quadrada de 3 vezes o 2. 6 vezes 2, 12. Como tem a raiz quadrada de 3 lá, então fica 12 raiz quadrada de 3, alternativa letra E. Aqui uma observação, tá? Observem que as alternativas todas têm a raiz quadrada de 3, tá? Então, se todas têm a raiz quadrada de 3, quando você teve que resolver a questão, você mantém lá a raiz quadrada de 3. Aí aquilo que eu falei para vocês, caso a questão diga para você usar a raiz quadrada de 3, um valor aproximado, que geralmente é 1,7, aí você teria que substituir essa raiz quadrada de 3 por 1,7 e multiplicar por 12. Tá? Só que nesse caso não foi o que é necessário, porque as alternativas todas contêm a raiz quadrada de 3. Pessoal, alguma dúvida nessa questão aí? Desculpa. Não, professor. Beleza, então. Quarto exemplo. Esse quarto exemplo aí, eu coloquei para vocês, já para vocês também ficarem familiarizados com uma figura desse tipo. E na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar figuras parecidas como essa daí. Mas isso continua sendo o quê? Um prisma, tá? Um prisma de base o quê? Quadrangular, tá? Bem, na figura abaixo, o bloco retangular
representa uma lata de tinta para paredes completamente cheia, tá? Observe as dimensões da lata. O volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos é. Então, ó, mais uma questão de volume. Então, se é uma questão de volume, eu tenho que lembrar como é que eu calculo o volume de um prisma. O volume de um prisma é calculado pela área da base vezes a altura. Então, eu preciso da área da base. Quem é a base para mim? Observa que a base para mim, ó, é esse retângulo aqui, ó. E como é que eu calculo a área de um retângulo? É comprimento vezes largura, ou dependendo da posição, é base vezes altura. Então, tá aqui, ó, base vezes altura. Isso aqui é a área da base. Então, tá aqui, ó, a área da base, vezes a altura. Tá? Mas que altura é essa? É a altura do prisma, que é quanto? 6. Então, observem que só foi eu substituir cada valor aí nessa questão. Agora vai conhecimento matemático. Se você quer multiplicar primeiro o 2 com 1,5, ou então o 1,5 com 6, e depois multiplica com 2, ou então multiplica o 2 com 6 e depois com 1,5. Isso é você quem vai decidir. Multiplicando esses três valores aí, 2 vezes 1,5 vai dar, desculpa, 3, e 3 vezes 6, 18. Como todas as unidades aí estão em decímetros, então 18 decímetros cúbicos, alternativa letra C. E essa aí, pessoal, moleza, né? Foi fácil. Perfeito. Exemplo 5. O exemplo 5 eu peguei uma questão do Enem 2010. Então, olha o que está dizendo a questão. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. Então, olha só, já é um adiantamento do nosso próximo assunto. O que é um paralelepípedo retangular? Um paralelepípedo é como se você olhasse para uma caixa de sapato, para uma caixa de creme dental. Ele é um prisma, mas ele é um caso particular de prisma, tá? Então, a forma de resolução de paralelepípedo e também de cubo é o mesmo processo de prisma, porque os dois são prismas, tá? Então, está dizendo o seguinte: de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então, está aí essa peça, esse objeto de ferro, tem as dimensões. O que ele fala as dimensões, professor? As dimensões, ó, comprimento, largura e altura. São as dimensões desse paralelepípedo. Aí está dizendo o seguinte: o produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Então, o que está dizendo aqui o enunciado da questão, tá? A pergunta da questão. O produto entre essas dimensões, produto é multiplicação, ou seja, o que vai dar quando eu multiplicar essas dimensões. Então, eu vou armar a multiplicação aqui. Então, tá aí, ó. 2,5 vezes 0,5 vezes 1,3. Não é para você calcular nada, eu só estou usando o que ele disse na questão. Agora, vamos analisar esses números aqui, ó. 2,5 é esse comprimento. 0,5 é esse outro comprimento. Ora, observa
que se isso aqui, como é um paralelepípedo, ou seja, uma caixa, eu estou multiplicando esse valor com esse valor daqui. Ou seja, eu estou multiplicando a base dele vezes a largura dele. Ou eu estou multiplicando o comprimento vezes a largura, ou então a base vezes a altura dele, se ele tivesse, vamos supor que fosse uma parede, tá? Então, se ele tivesse em outra posição. Ora, quando eu multiplico comprimento e largura, eu estou calculando a área da base desse retângulo aqui. Como isso é uma caixa, observem que esse retângulo aqui de cima é o mesmo lá de baixo. Então, eu tenho a área de um retângulo. Essa parte aqui seria a área, vezes 1,3. 1,3 o que é? 1,3 é a altura dessa peça de metal. Tá? Então, eu tenho a altura multiplicado pela área da base. Então, o que eu tenho? Volume. Correto? Então, qual é a alternativa certa? Alternativa letra. Moleza demais, não é isso? Sim. Então, pessoal, olha só. Essa é uma questão aí que bastava o aluno ter um conhecimento simples aí do que seja volume e ele vai resolver a questão. Tá? Não precisava calcular nada aí, é só entendimento. Correto? Exemplo 6. Bom, o exemplo 6 diz o seguinte: um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma, cuja base é um trapézio isósceles. Na figura a seguir são dadas as dimensões em metros do prisma. O volume desse tanque em metros cúbicos é... Bom, dados da questão, é um prisma, e esse prisma tem como base um trapézio isósceles. Então, tem que lembrar o que é um trapézio, e mais ainda, tem que lembrar o que é um trapézio isósceles. Tá? Então, de novo, recai naquele conteúdo lá de áreas de figuras planas. Por quê? Para eu calcular o volume, se é um prisma, então é a área da base vezes a altura. Mas, na minha situação, está dizendo que a base é um trapézio. Então, eu tenho um trapézio. Um trapézio é essa figura aí. Qual é a característica do trapézio? O trapézio, ele possui dois lados paralelos, tá? Dois lados paralelos. Ó. Esse lado aqui é paralelo a esse lado daqui. Certo? Outro detalhe. Ele está dizendo que é um trapézio isósceles. Então, significa que esse lado aqui tem a mesma medida desse lado aqui. Bom, nessa situação, está dizendo que esse lado mede 2, é só você olhar para o desenho, está bem aqui, ó, mede 2. O de baixo, 8, tá? E para eu calcular a área de um trapézio, eu tenho que ter alguns dados a mais nessa questão. Um deles é justamente essa medida aqui, desse lado, que está dizendo lá no desenho que é 5. Sendo assim, eu posso também encontrar esse comprimento aqui, que é igual a quem? Esse outro comprimento, que seria a altura do trapézio.
Agora, olha só. Se lá em cima mede 2, essa regiãozinha aqui também mede 2. Mas todo esse comprimento aqui mede 8. Como isso aqui é um trapézio isósceles, essa medida aqui tem que ser igual a essa medida aqui também, porque se aqui é 5, aqui também é 5. Então, meus queridos alunos, qual o valor dessas duas medidas que estão sobrando aí? Lembrem-se que elas têm que ser iguais. 3, boa, Endo, muito bem. Então tem que ser 3. Por que tem que ser 3? Ora, para dar tudo 8, só se for o quê? 3. Olha, outro detalhe importante. Essa região bem aqui que eu coloquei a pontilhada é o que, hein? É um triângulo retângulo. Tá? Se é um triângulo retângulo, nós já sabemos que 5 é hipotenusa e 3 é cateto. Ora, se eu tenho um cateto 3 e uma hipotenusa 5, mais uma pergunta. Qual é a medida do outro cateto? 4. 4. Nós vimos isso ontem. Tá? É um triângulo que pitagórico. Então, eu preciso daquele 4 ali. Por que aquele 4? Porque é a altura do trapézio. E para eu calcular a área do trapézio, já que a base é um trapézio, eu preciso da área da base para calcular o volume. Então, a área da base, nesse caso é um trapézio, é essa fórmula aí. Quem é quem aí, professor? Esse B maiúsculo é a base maior, mais a base menor, vezes a altura do trapézio, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, quem seria a base maior? 8, a base menor, 2, e a altura do trapézio, nós o que calculamos que mede 4. Tá? Por favor, não vão confundir essa altura aqui do volume com essa altura do trapézio. Essa altura para calcular é a altura do prisma. Está aqui a altura do prisma. Ó. É você imaginar esse prisma em pé. Ele está com a parte, a base desse prisma aqui, no formato que ele está, é esse retângulo aqui, mas não tem que olhar para ele, você tem que olhar ele virado, com essa parte aqui, essa base, na parte horizontal aqui, porque está dizendo, cuja base é um trapézio isósceles. Então, quando você virar esse trapézio para a horizontal, esse sim que vai se tornar a altura dele. Bem, vamos terminar de calcular a área do trapézio. Então, 8 mais 2 vezes 4 dividido por 2. Aí, de novo, conhecimento matemático, você decide como é que você vai resolver essa questão. Você pode resolver primeiro o parêntese. 8 mais 2, 10. 10 vezes o 4, 40. 40 dividido por 2, 20. Ou então, você poderia simplificar o 4 com o 2, que vai dar 2. E o 8 mais 2, 10 com o 2 de novo, 20. Então, você que escolhe essa multiplicação aí, essa resolução. Então, a área da base vai dar o quê? 20 metros quadrados. Tá? Lembrem que área é sempre metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, tá? Quilômetro quadrado, vai depender da questão. Como a questão está pedindo volume em metros cúbicos, então todas as unidades estão em metro. Bem, agora eu já tenho a área da base e vou calcular o volume. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 20 e a altura é 5. Então, 20 vezes 5, 100 metros cúbicos.
Alternativa correta, letra C. Então, pessoal, essa aí necessitou um pouquinho mais de análise, um pouquinho mais de entendimento, tá? Aí, aquilo que eu falei para vocês, eu tenho que lembrar, falar em volume de prisma, eu tenho que saber a área de figuras planas. Mas observem aí, que se você tiver todos os dados direitinho, ter uma observação mais detalhada na questão, torna-se uma questão também, o que digo, um pouquinho fácil, logicamente, se o meu aluno lembrar de alguns detalhes aí. Professor, se eu não lembrar dessa história do triângulo retângulo aí, então tu vai ter que usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, se você tem um triângulo de cateto 3 e hipotenusa 5, com certeza o outro cateto é 4. Ou então, vamos supor que você tivesse os dois catetos aí, 3 e 4, então com certeza a hipotenusa dará 5. Ou então você vai usar o teorema de Pitágoras lá, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você também, se não tiver dificuldade nenhuma, você vai encontrar o valor 4. Pessoal, alguma dúvida nessa questão? Bom, então vamos lá. Exemplo 7. Ó, mais uma questão do Enem e mais uma questão usando trapézio, tá? Então, olha o que está dizendo a questão. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal. Olha o nome aí, trapezoidal, conforme mostrado na figura. Então, nós temos aí a figura do prisma, observem que também está praticamente do mesmo jeito lá que a questão anterior, tá? Está aqui a base do trapézio, porque está dizendo que é um prisma reto trapezoidal. Então, aqui está a base desse prisma, que é um trapézio. Ele disse que essa base do trapézio, ele chamou essa medida aqui de B maiúsculo, B minúsculo, e aqui está a legenda dessas letras que aparecem aqui. Esse C aqui, ó, é o comprimento do silo, que nesse caso vai ser a altura do prisma. E esse H aqui, ó, tá? É a altura do silo, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado com esse H que está aqui. Então, olha o que está dizendo aqui a questão. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura, de topo e 20 metros de comprimento. Tá? Então, quando você lê essa parte aqui, você tem que verificar a legenda aqui. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. Se você observar, tem diferença, ó, largura do topo, largura do fundo, que é justamente a base maior e a base menor do nosso trapézio. Tá? Então, tem um detalhe aí nessa questão. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. É outro dado importante. Essa questão tem uma pegadinha aí também.
Aí está a fonte aí da Embrapa. Aí vem a pergunta: após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas, observe um detalhe, em toneladas, é. Ora, para eu resolver essa questão, tá? Eu tenho que usar o conhecimento de volume. Por que volume? Porque esse prisma ele vai ser preenchido, tá? Então, lá em cima está dizendo colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la. E dessa forma, aí está dizendo aqui, vai preencher essa silagem após aí ser, aqui após a silagem, 1 tonelada de forragem vai ocupar, tá? 2 metros cúbicos desse silo. Então, se essa uma determinada quantidade vai ocupar dentro de outra, então é uma questão de volume. Então, para eu calcular o volume, área da base vezes altura. Vamos olhar para a base. A nossa base é um trapézio. Eu coloquei o trapézio justamente do formato que está ali o desenho para você ter um melhor entendimento. O que eu tenho, o que nós temos nesse trapézio já de início? Temos essa medida aqui que é 6, que é a largura do topo, tá? A largura do topo, é o B, ó, tá bem aqui na legenda, 6. O que mais nós temos? Essa altura aqui. E essa altura aqui está dizendo que mede quanto? 2. Tá? Agora que vem o detalhe da questão. Está dizendo o seguinte aqui, que a largura do topo tem 0,5 metros a mais que a largura do fundo. Mas isso para cada metro de altura. Ou seja, para cada metro de altura, essa largura aqui tem 0,5 a mais que essa daqui. Então, se para cada metro é 0,5 metros, quanto seria esse pedaço aqui, que seria a base menor? Desafio. Taranã. Alguém? Vou repetir. Para cada metro, ou seja, a cada 1 metro de altura, a base maior, que é 6, ela é 0,5 maior que a base menor, que é a de baixo. Nada? Bom, pessoal, então vamos lá. Essa altura aqui, ó, é de 2 metros. Se é de 2 metros, então posso pensar 1 metro mais 1 metro. Certo? Só que a questão está dizendo que a cada 1 metro, para cada 1 metro, essa parte aqui é 0,5 metros a mais. Então, se eu tenho 1 metro mais 1 metro, é só você pensar. 1 metro equivale a quanto de aumento aí? 0,5. Mais outro metro, mais 0,5. Ora, e quanto é 0,5 mais 0,5? 0,5 é 1. Então, essa região aqui, ó, é 1 metro a mais que essa daqui. Então, quanto seria aqui embaixo? Agora ficou fácil. Quanto seria lá embaixo?
Por que 4? 5, exatamente 5. Tá? Então, gente, o detalhe aqui não são esses dois aqui. Esses dois vai só ajudar. Está dizendo que é para cada 1 metro de altura aqui, esse valor é 0,5 maior a mais que esse daqui. Então, se eu tenho 2 metros aqui, eu tenho 1 metro mais 1 metro. Então, para cada 1 metro é 0,5. Então, 0,5, 0,5. Só que 0,5 mais 0,5 dá 1. Então, se aqui é 6, em cima é 6, então embaixo só pode ser quanto? 5, porque vai dar 6 menos 1, no caso, 5. Ou então eu posso pensar 5 mais 1, 6, para dar do lado de cima. Bem, então eu já tenho o que eu preciso do meu trapézio. Então, a área da base de um trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior, 6, base menor, 5, vezes a altura, 2, dividido por 2. Então, nesse caso aqui, eu posso simplificar o 2 de cima com 2 de baixo, vai sobrar somente 6 mais 5, e 6 mais 5, 11. Então, a área desse trapézio é 11 metros quadrados. Então, encontramos a área do trapézio, que é a área da base. Agora, para calcular o volume, a área da base vezes a altura, ó, de novo, cuidado, a altura é esse comprimento aqui, C, que é igual a 20, e 11 vezes 20, 220 metros cúbicos. Aí, aqui é que está a pegadinha. Cuidado, observem que tem 220 como alternativa ali. Então, se o aluno não prestar atenção, se o aluno fosse resolver essa questão aqui, eu vou resolver rápido aqui, cai lá no D de dado 220, vai estar errado. Tá? Por quê? Porque ele está dizendo que eu tenho que ter essa resposta em tonelada. Aí eu vou para o outro dado da questão. Está dizendo que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Se um ocupa 2, então eu posso fazer uma relação entre 1 e 2. O que acontece aí é a metade. Tá? Ou seja, para cada 2 metros cúbicos, eu vou ocupar 1 tonelada. Ou seja, é 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, o que eu tenho que fazer com esse volume? Eu tenho que dividir por 2. 220 dividido por 2 vai dar quanto? 110 toneladas. Alternativa, letra A, de Alain Marques. Minha aula acabou? Professor, acho que a sua aula acabou. Acabou a minha aula? Por que acabou, João? É até 8h15 no novo horário. Caramba, desculpa, pessoal, foi mal. Eu esqueci, eu estou com 8h45. Deixa eu ver se acabou. Então tá, pessoal, então ficou por aqui mesmo. Valeu. Desculpa. Olha, só eu mesmo que estou aqui, ó.